Inimigos da doutrina do juízo investigativo, dos adventistas.contra até as viúvas, do Ivan Saraiva. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós chegamos ao final dessa parte da nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, elencando aí alguns dos seus principais inimigos. Eu sei que muitas pessoas gostariam que eu aumentasse a lista dos inimigos e que eu fizesse alguns vídeos, particularmente devotados, por exemplo, a Daniel Silveira e a tal da Bíblia White, a Maísa Ribeiro, ao Pablo Ferrari e coisas desse tipo. Mas eu creio que essas pessoas todas estão incluídas na questão do perfeccionismo de uma forma geral, que eu já tratei aqui dentro dessa série como inimigo da doutrina do juízo investigativo, especialmente quando eu falei do M.L. Andreasen e a teologia da última geração. Naturalmente, esse assunto do perfeccionismo é um assunto amplo, eu acho que a gente vai precisar retomar uma discussão mais profunda sobre esse tema aqui no nosso canal, mas eu não quero fazer mais vídeos, até porque eu estou com menos tempo para fazer os vídeos nesse último momento, e eu preciso avançar com o projeto do canal, para realmente a gente poder ver começo, meio e fim nas coisas, tá? Então, por agora, o senhor Daniel Silveira, a senhora Maísa Ribeiro, o senhor Pablo Ferrari estarão livres de críticas mais específicas em relação às suas inimizades a respeito da doutrina do juízo investigativo, tá bom? Então, esse é o último vídeo em relação a isso. Daí, no próximo vídeo, eu vou fazer um fechamento teológico desta série, e aí considerarei a série terminada, para então poder, no vídeo depois do próximo, começar a endereçar as questões da TV Caminho Predestinado, conversar um pouquinho com o Paulo César, com o Elias, com o público deles, com o calvinismo e coisa e tal, e aí a gente dá os maiores detalhes quando as coisas forem acontecer, tá bom? Então tá perto aí, ainda esse mês de julho, se Deus quiser, a gente já começa o material a respeito do pessoal lá da TV Caminho Predestinado, beleza, pessoal? Ok, então dados os recados aí, contextualizada a introdução do vídeo, a gente pode avançar para terminar a nossa série sobre os inimigos da doutrina do juízo investigativo. Bom, para esse último vídeo eu escolhi um espectro amplo de adventistas do sétimo dia, entretanto que estão, de certa forma, em espectros opostos, tá? Em locais opostos dentro da igreja, no que tangem as suas posturas espirituais de uma forma geral. A gente vai falar desde aqueles críticos ferrenhos até aqueles cordeirinhos aparentemente bem mansos, que existem dentro do Adventismo do sétimo dia, e a gente começa do lado crítico dessa história, tá bom? Eu entendo, inclusive, que críticos e cordeiros, nesse caso, vão ter o mesmo problema essencial e fundamental. Apesar de serem grupos bem distintos, eu creio que eles falham em um e o mesmo problema, e você vai ficar sabendo nesse vídeo que problema é esse. Agora, para contextualizar a parte dos críticos, é importante a gente admitir a vocação tretística da Igreja Adventista do sétimo dia. O Adventismo é pura treta, não sei se você sabia disso. Talvez até por isso que eu, Ezequiel, com a minha personalidade tretística como ela é, tenha talvez me aproximado do Adventismo do sétimo dia dentro de um contexto bem interessante e me sinta muito à vontade dentro do Adventismo. Claro, nem todos os adventistas se sentem à vontade com a minha presença na igreja, na internet, como pastor ou como ex-pastor, e tem um monte de questões em relação a isso.
mas nunca foi questionada a minha filiação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, as minhas convicções adventistas do Sétimo Dia em relação à doutrina, estilo de vida e etc., de maneira que eu sou um membro da igreja regular. Nunca, inclusive, fui disciplinado, muito menos excluído da igreja. De vez em quando algumas pessoas ficam um pouco curiosas a respeito desse tipo de questão, já fica a resposta caso alguém tenha esta curiosidade, mas o adventismo é em si mesmo extremamente treteiro, né? Por quê? Porque o adventismo tem personalidade forte e se coloca em contraposição e inimizade a praticamente todas as correntes religiosas e filosóficas do mundo, tá? O adventismo é antagônico em relação ao catolicismo, ao protestantismo, ao espiritismo, inclusive ao ateísmo, mesmo a todas essas religiões orientais aí, você pensar em budismo, taoísmo, sei lá, enfim, qualquer coisa, animismo, pensar numa coisa mais africana, mesmo o judaísmo, o islamismo e tal. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de certa forma, é inimiga de tudo e de todos em função da sua compreensão sobre a sua identidade particular e, acima de tudo, sobre a sua compreensão daquilo que seja a verdade bíblica, né? A palavra de Deus e tal. Então, em relação ao entendimento bastante específico do adventismo em relação à palavra de Deus, é que existe esse contraponto de uma forma assim meio geral, tá? Isso coloca o adventismo em contraposição praticamente a tudo e a todos. E isso é verdade da parte do adventismo em relação a tudo e a todos, e acaba se tornando também verdade da parte desses outros grupos em relação ao adventismo, e aí se contextualiza grande parte das críticas mútuas que ambos os grupos, ou que, enfim, as tradições, as religiões, as denominações têm entre si, tá bom? Então o adventismo é essa treta sem fim e etc e tal, e aí essa treta, ela não fica só da parte dos adventistas para com os de fora, mas ela também adentra os portais da igreja, e quando você vai ver dentro da igreja é um monte de treta também, tá? Então o adventismo tem essa vocação. O que não quer dizer que os adventistas sejam pessoas amargas e críticas de uma forma especial acima das demais. Não é verdade. Mas a questão é que os adventistas gostam de discutir as questões que são importantes para eles, né, no contexto interno e no contexto externo e etc., dentro de inúmeras realidades que são interessantes da gente começar a identificar e perceber. Grande parte dessa treta toda tem que ver com questões doutrinárias, aparentemente teóricas, não tão práticas, mas também a gente sabe que as ideias fazem diferença, as ideias importam, e mais cedo ou mais tarde elas se materializam em comportamentos e práticas e etc., né? E às vezes, isso também dentro do adventismo se manifesta de uma forma interessante. Essas tensões teológicas, filosóficas, teóricas, metodológicas e um monte dessas coisas teóricas em relação às doutrinas e às teorias religiosas e etc., acabam também amadurecendo numas tretas sociais internas dentro da igreja, e quem pode falar em nome da igreja, quem não pode, quem é líder, quem não é, quem é chefe, quem não é, um monte de treta bastante interessante que contextualiza um monte de coisa interessante, tá bom? E a gente precisa entender isso quando a gente vai tratar do lado mais amargo e crítico dentro do adventismo do sétimo dia. Acontece que, por causa desse clima cultural religioso dentro da igreja, o adventismo acabou que deu origem e deu luz a grupos que entram em grandes batalhas épicas entre si em nome de doutrinas e comportamentos e etc, tá bom? Aí é interessante a gente perceber um pouco dessa história, um pouco desse fenômeno, em relação a questões, por exemplo, que estão na fronteira entre quem é adventista e quem não é. Por exemplo, a discussão da doutrina da Trindade, né? E aí eu cito aí no título do meu vídeo os adventistas.contra, né?
que é um site famoso, adventistas.com, que critica a igreja, e são antitrinitarianos, e creem em terra plana, todo tipo de idiotice e imbecilidade você pode ver nesse site, é bem interessante. E aí é uma coisa assim bacana, né? O Ezequiel no meio disso tudo é uma coisa interessante, porque houve um momento em que os adventistas.com, né, o site, tentou se aproximar de mim, inclusive publicou vários dos meus vídeos e não sei o que e tal. E aí naquela época, inclusive, eu fiz questão de gravar um vídeo sobre eles especificamente, e depois fiz uma série sobre a doutrina da Trindade, acho que foram uns 10 vídeos, 9, 10 vídeos, alguma coisa assim, falando do livro do pastor Milton Torres, né? Inclusive tá aí gravado, quem quiser assistir, a série toda tá por aí, tá? Então, assim, interessante, porque o que acontece? Como o Adventismo tem essa treta toda, e aí os antitrinitarianos agora vêm e querem encontrar qualquer coisa para atacar a igreja e brigar com a igreja, dizer que a igreja está errada, e de repente eles viram os meus vídeos criticando algumas realidades da administração, e eles acharam que então podiam me trazer para o lado deles, alguma coisa mais ou menos nessa direção, e não é bem o que acontece. Então olha que interessante, né? Eles tretam com a administração da igreja por motivos teológicos. Eu treto com a administração da igreja por motivos administrativos. E eu treto com esses malucos aí por causa de questões teológicas. Então, são triângulos interessantes, um monte de briga, discussão e discordância e etc, tá bom? E algumas pessoas, de fato, não têm muita paciência com isso. Elas enxergam nisso um péssimo testemunho, falta de amor e não sei mais o que e tal. E eu discordo, né? Até porque Jesus foi uma pessoa mais amorosa que existiu sobre a face da terra e discordou do fariseu, do publicano, enfim, das pessoas de uma forma geral, dos escribas e não sei mais o que e tal, e discordou das pessoas em inúmeros contextos. Então a treta também parece que não faz parte só da essência do adventismo, mas do próprio evangelho, e talvez é a treta do evangelho que se contextualiza um pouco no adventismo também, e etc. E aí as coisas começam a ficar bastante interessantes. Entretanto, por que eu enxergo essa ala especialmente crítica do adventismo como inimiga da doutrina do juízo investigativo? Porque, eu não sei se já ficou claro para todos vocês, mas eu compreendo a doutrina do juízo investigativo como algo extremamente profundo da palavra de Deus. Algo que demanda estudo, compreensão, discernimento, para realmente você se envolver nos temas mais interessantes e complexos da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? A pessoa de Deus, a expiação, o juízo, a graça, a salvação, o pecado, a transformação de vida e etc. São realmente, de fato, os assuntos mais profundos da existência humana no contexto religioso, que contextualizam a existência de Deus e do homem, e o diabo, e o pecado, e a salvação no meio disso tudo, e a escatologia. De maneira que eu creio que todo adventista superficial é um inimigo da doutrina do juízo investigativo. E é o que eu vejo em grande parte dessas pessoas assim do tipo de adventistas.contra, tá? Claro, existem adventistas que são mais ortodoxos doutrinariamente, mas que talvez tenham um espírito parecido com o do adventistas.contra. E em tudo querem encontrar defeito, e em tudo querem combater a igreja em contextos teóricos, né? Tudo que vai contra a sua opinião, a sua ideia, a pessoa encontra para detonar e destruir, etc. E talvez você possa achar um pouco estranho eu estar falando isso, porque talvez você pense que eu sou uma pessoa desse tipo, tá? E para aqueles que pensam isso, eu respeito, numa boa, mas eu gostaria de dar pelo menos um exemplo importante para vocês entenderem com quem vocês estão falando. No próprio site adventistas.com surgiu há um tempo atrás, 6 meses atrás, alguma coisa assim, todo um movimento de acusação em relação ao pastor Rodrigo Silva, a administração da igreja em relação a questões de dinheiro e tal. Inclusive mandaram um e-mail que dizia que era um e-mail bomba, que botava toda a merda no ventilador aí, etc.
Inclusive eu fiquei chateado que algumas pessoas pensaram que eu era o autor desse e-mail bomba, né? De vez em quando eu mando uns e-mails bomba, mas eles são um pouco melhor direcionados, tá, pessoal? E também isso não é uma crítica particular à pessoa ou às pessoas que fizeram esse movimento ao qual eu estou me referindo, tá? Cada um tem aí a sua percepção e tem o direito de falar o que quiser e é responsável pelo que fala, tá? Mas aí esse pessoal lançou aí um monte de acusação contra a igreja e contra o Rodrigo Silva e etc, e etc, e etc. E quantas palavras você ouviu da parte do crítico horrível que quer encontrar defeito na igreja para destruir a igreja, chamado Ezequiel Gomes? Nenhuma palavra. Essa é a primeira vez que eu estou me manifestando especificamente sobre esse assunto. E esse assunto já morreu. Faz 6 meses, parece que esse assunto já morreu, tá? Ele aconteceu aí algum tempo atrás. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu, de fato, não estou querendo encontrar qualquer coisa para acusar. Morro de amores pelo pastor Rodrigo Silva? Não. Discordo dele em relação a algumas coisas. Fui aluno dele, também concordo em várias coisas com ele também, naturalmente. Em relação às questões particulares de pecados ou problemas dele, eu, de fato, não tenho muito conhecimento, além daquilo que é de conhecimento mais ou menos geral dentro da igreja. E nunca quis explorar a situação particular dele, com o pecado dele, com o problema dele, para dizer que a igreja estava errada, por exemplo, tá? E etc. Então, não creio que eu esteja dentro desse grupo ao qual eu estou me referindo como pessoas superficiais que querem criticar tudo e todos em nome dos seus caprichos teológicos dentro da igreja e tudo aquilo que não for pensado ou vivido de acordo com aquilo que tal pessoa ou tal grupo pensa e vive tem que ser condenado e criticado e etc. Tá? Eu não faço parte desse grupo conquanto eu não me furte a externar descontentamentos em relação a questões doutrinárias ou práticas dentro da igreja, conforme creio que é importante fazê-lo dentro, né, daquilo que é importante dentro da minha consciência, tá bom? Então é importante colocar isso. E eu entendo, de uma forma geral, que esses críticos do tipo adventistas.contra são extremamente superficiais nas suas análises teológicas de comportamento da igreja, de administração da igreja e etc. Inclusive, creio que, por exemplo, a administração da igreja se incomoda 1 milhão de vezes mais com um Ezequiel Gomes da vida do que com um adventistas.contra da vida, tá bom? Essa também é a minha percepção, porque você precisa ter seriedade em algumas coisas, e às vezes quando falta seriedade nessas coisas, você acaba perdendo um pouco da autoridade para falar. Como eu ainda não perdi a autoridade para falar, então eu incomodo um pouquinho mais. Claro, tem pessoas que acham que eu perdi a autoridade para falar, porque qualquer crítica faz com que a pessoa perca a autoridade, porque a igreja não pode ser criticada. E aí a gente vai para o outro polo dessa discussão, que são os cordeirinhos mansos e tranquilos, simbolizados aqui no título do meu vídeo como as viúvas do Ivan Saraiva, tá bom? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de Adventismo do Sétimo Dia, a gente está falando de religião. E a religião, a igreja e tal, ela coloca diante de nós, corretamente ao meu ver, os ideais da paz, do amor, da segurança, da verdade, da família, da salvação, de Deus, do céu. É meio assim que aquele mundo colorido, aquele céu de brigadeiro, aquela coisa bacana, que pelo menos se não é, vai ser daqui a pouco quando Jesus voltar e a gente for para o céu, alguma coisa dentro desse tipo, tá? Então, a religião, conquanto, olha que coisa interessante, né? Ela está envolvida nessa treta gigantesca em relação a doutrinas e o que é verdade e o que não é, e ao mesmo tempo, essa coisa meio zen, meio paz e amor, Jesus vai voltar, e os animaizinhos, e os cordeirinhos, e as criancinhas, e as famílias todas em paz e etc. Tá? E assim, olha, é claro que a gente precisa manter uma positividade em relação à vida, porque senão também ninguém consegue viver nesse mundo, dá um tiro na cabeça, né? Então, esses ideais de paz, amor, salvação, graça, verdade, justiça, bondade, céu, Deus, não são ruins e não devem ser combatidos, é tudo verdade, maravilha e ok. Entretanto, o que acontece? A gente vive num mundo em guerra, sonhando com a paz do céu ou a paz da igreja. E agora a igreja, ela acaba sendo um ambiente propício, um local propício,
para o desenvolvimento de uma hipocrisia, sabe? De uma coisa assim que enquanto a gente ainda permanece em guerra uns com os outros, porque a gente pensa e vive de forma diferente uns dos outros, a gente quer manter a nossa unidade de forma meio superficial em nome do amor, da fé e da verdade. E acontece no meio disso tudo que dentro da igreja vai se criando, não sei se conscientemente ou inconscientemente da parte de todos, uma hierarquia funcional. Pessoas que podem representar a igreja versus pessoas que não podem. Pessoas que são colocadas como modelos e fiéis e outros que são colocados como ovelhas negras e modelos a não serem seguidos. E essas dinâmicas, elas são absolutamente naturais dentro dos grupos sociais, mas às vezes elas podem acabar se amadurecendo em situações um pouco complicadas. E agora existe o clero e os membros. Sabe o clero lá em cima e os membros lá embaixo? Existem os líderes lá em cima e os liderados aqui embaixo. Tem os chefes lá em cima e o resto é funcionário. Tem a classe A da igreja, os pastores, os presidentes, os administradores, e daqui a pouco tem classe C, classe D, classe E, e o membro que não é pastor, ele pode ser no máximo classe B se ele for ancião e tiver bastante dinheiro e capital político para ajudar os pastores que estão no poder. Então, classe B no máximo para os não pastores. E agora, a igreja que o ministério de pastores, que é sustentado pelos membros que não são pastores, através dos dízimos e ofertas, começa a coletar um pouquinho de dinheiro de cada um e jogar um montão de dinheiro na mão dos líderes. E agora esses líderes começam a administrar esse dinheiro e a igreja começa a se expandir e começa a virar uma empresinha, e daqui a pouco a igreja agora tem uma estrutura de mídia que começa a criar fama, conhecimento da parte de alguns líderes que supostamente são do clero, da liderança, da chefia, da classe A, fiéis que falam em nome da igreja. E aí a gente chega um pouquinho na figura, por exemplo, de um Ivan Saraiva da vida, que é uma pessoa que galga, enfim, os passos dentro da igreja até, de repente, chegar num topo. Né? O programa está escrito, um programa absolutamente tradicional dentro da igreja, e muita fama, muita glória no mundo. Então é aquele ministério que você vai aparecer na televisão, que você vai viajar o Brasil e o mundo inteiro, que você vai falar, as pessoas vão te ouvir, e etc. 1 milhão de questões, e áudio, vídeo, texto, e uma coisa gigantesca. Beleza, maravilha. Aí o que acontece? Enquanto a realidade não vem à tona, o que existe é um mundo de fantasia, o céu de brigadeiro. E aí o que acontece? De repente as pessoas tomam um banho de realidade. Eu, na verdade, não sou o porta-voz do que o Ivan Saraiva é ou não é, tá bom? Do que aconteceu na vida dele ou não aconteceu. Existem fatos de domínio público que inclusive se tornaram de domínio público pela ação específica e direta de pessoas diretamente envolvidas na situação, que não tem nada a ver comigo, não sou eu, tá bom? E além disso, existem os fatos além da própria história que tem a ver com a queda, entre aspas, do Ivan Saraiva. E os fatos são as coisas que o Ivan Saraiva produziu antes e depois da queda, vamos pensar assim, né? O nosso amigo Ivan Saraiva agora é o nosso Adão antitípico, né? E aí assim, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho as questões. Não precisa ser teólogo para saber que o Ivan Saraiva é uma pessoa extremamente superficial do ponto de vista da exposição da palavra de Deus. Essa foi uma crítica feita ao Ivan Saraiva durante todo o tempo do seu ministério, antes que fosse descoberto o que foi descoberto depois. Tá? Inclusive eu me lembro particularmente, especialmente quando o Ivan Saraiva foi para o seminário, eu ainda era, aliás, foi para o Está Escrito, eu ainda era estudante de teologia, tá? E eu me lembro dos comentários a respeito. O Ivan Saraiva era um tipo de cara que chamava a atenção do público
com assuntos extremamente interessantes. Aí quando você ia ver o que ele tinha para falar sobre aquele assunto interessante, você, ai, que droga. Tipo assim, ele te prendia a atenção e depois te frustrava falando alguma idiotice específica. Eu me lembro especialmente de 2 casos, né? Um sermão que ele gravou sobre o novo Papa, que o Papa Francisco tinha subido lá, né, ao trono, porque o Ratzinger renunciou e tal, foi uma comoção mundial, todo mundo falava nisso, aí o Ivan Saraiva declarou que ele ia fazer um sermão sobre esse negócio. E a gente falou, pô, o cara vai falar algumas verdades importantes aí, né? E foi lá e fez um sermão sem pé nem cabeça sobre Pedro ser a rocha, sabe? Um negócio assim abominável. Eu lembro de outro também, ele anunciando se o homossexual podia ser salvo ou não. Você, pô, cara, o cara tem coragem de falar do assunto sinistro, cara. Na televisão. Aí você vai ver o que o cara tem para falar sobre o assunto. Puxa, cara, que cabecinha de tamanho de uma ervilha, né? Para ficar parecido com o cérebro do Ayrton Killer, tá? Que foi o nosso grande inimigo da doutrina do juízo investigativo no último vídeo. Então, o que acontece? Essa situação, ela começa a se tornar muito complicada, porque agora tá na vitrine, tá no topo, tá na rádio, tá na televisão, tá nas igrejas, tá nas grandes reuniões da igreja, o cara que fala em nome da igreja, e o que ele fala é superficial. E o que ele fala não traz a marca profunda do estudo da palavra de Deus, mas sim de aplicaçõezinhas, homiléticas, estilo meio coaching cristão, sabe esses negócios meio assim? E aí olha o que acontece. A pessoa que já não tem bom conteúdo começa a cativar quem também não é muito profundo. Porque isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente acha que a gente vai chegar na igreja, vai preparar um excelente sermão e as pessoas vão gostar. Quando, na verdade, às vezes você não preparar um bom sermão e falar um monte de superficialidade, as pessoas vão gostar. Porque as pessoas elas não estão muito afim de se aprofundar muito nas questões, porque a palavra de Deus traz questões complexas, difíceis, profundas, que têm contextos linguísticos, históricos, sociais, políticos, religiosos lá de 2, 3 mil anos atrás, que daqui a pouco são complicadas de você descrever em forma de texto, explicar e trazer aquilo para a nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas não querem um estudo profundo da palavra de Deus. E agora esse tipo de pessoa como Ivan Saraiva ascende dentro da hierarquia da igreja, se torna o porta-voz da igreja, e com essa superficialidade toda, cativa as pessoas. Porque já que tem um tom de voz manso, inclusive insuportável, ao meu ver, mas aí quem gosta, gosta, tem direito de gostar. E aquele tom de voz manso, no meio dessas palavras coaching da vida, fala Jesus, evangelho, salvação, graça, pecado, não sei o que, tá pregando a verdade, e assim vai. E aí o que acontece? Como esse negócio dura anos, anos, anos e anos, as pessoas se acomodam e se acostumam com a figura, com a imagem e etc. E daqui a pouco, quando elas tomam um banho de realidade em relação à situação da pessoa, ao invés de perceberem a gravidade do que está acontecendo, imediatamente se tornam as defensoras não do pecador, mas do próprio pecado. E aí a situação se torna extremamente complicada e pesada. E de vez em quando eu publico algumas críticas ao Ivan Saraiva no meu Facebook, e é extremamente interessante ver a reação das viúvas do Ivan Saraiva. Aqueles que são os inimigos da doutrina adventista do juízo investigativo. Sempre é uma coisa do tipo assim, olha, mas Deus não perdoa, a pessoa agora tem que morrer, não pode mais pregar o evangelho. E quando eu ouço coisas desse tipo, eu já sei algumas coisas sobre quem comenta esse tipo de coisa. Primeiro, a pessoa não conhece nada do evangelho. Segundo, ela não conhece nada do Ezequiel Gomes. Eu jamais me levantaria contra o perdão de Deus sobre a vida do Ivan Saraiva ou de qualquer outra pessoa na face da terra.
o que eu teria no meu coração se eu desejasse o não perdão de alguém? Com certeza o evangelho é que não seria. Se eu dediquei a minha vida ao evangelho, e se eu, sem ser pastor, faço o trabalho que pastor não faz, o que está no meu coração? É o evangelho, e é pregar o quê? A graça, a salvação, o perdão, para todo mundo, inclusive para o Ivan Saraiva, inclusive se estiver me ouvindo, Ivan, desejo a graça, a salvação de Jesus Cristo na sua vida. Ah, Ezequiel, se assim é, por que você o critica ou critica quem gosta dele? As pessoas não têm direito de gostar, como que é e como que não é. E aí eu vou ilustrar a situação, tá bom? Eu não vou dizer que o Ivan fez o que eu estou dizendo que eu vou ilustrar a história, tá? Às vezes tem que explicar porque gente burra sabe como é que funciona, né, pessoal? Eu não estou dizendo que o Ivan bateu na sua esposa. Mas eu vou ilustrar essa história, como que eu me sinto diante dessa história, com um homem que bate na sua esposa. Imagina a seguinte situação. Um homem espanca a sua esposa e depois sai e volta para casa fingindo que nada aconteceu e querendo conviver normalmente com a sua esposa. Sem pedir perdão, sem mudar de postura, sem se explicar, e quer conviver normalmente. Não estou dizendo que o Ivan Saraiva fez isso. Mas como é que você se sentiria diante de um marido que agisse dessa forma? Eu me sentiria na presença de uma pessoa a quem eu não quereria por perto jamais. Não porque Deus não possa perdoar o homem que comete um erro. Não porque Deus não possa transformar um homem que comete um erro, mas pela postura de fazer algo extremamente ruim e fingir que nada acontece. E é assim que eu me sinto diante da postura do senhor Ivan. Claro, não tenho como julgar as intenções do coração, dizer se está perdido, se está salvo, se arrependeu de verdade, se não, se acertou com a sua família, com a igreja, etc, etc. A única coisa que eu realmente sei é que pessoas como Ivan Saraiva, caso a igreja cumpra os seus regulamentos, são excluídas do ministério, excluídas da igreja, e só podem voltar a ocupar o púlpito da igreja em caso de rebatismo, tá? Onde está a clareza da situação se o senhor Ivan foi rebatizado? Talvez até tenha sido, mas está escondido isso aí ou não está? Ou pior ainda, está pregando em igreja adventista sem ser rebatizado, sem ser membro dessa igreja, está pregando dentro da igreja. Ah, Ezequiel, mas ele pode fazer o ministério dele na internet? Claro que pode. Ninguém está falando que não pode. Agora, você consegue ouvir o que essa pessoa fala? Você consegue defender o que essa pessoa fala? Especialmente porque a superficialidade que ele tinha antes da queda, ele continua tendo depois da queda. A única coisa que se acrescentou aí na situação foi que a máscara caiu ou não caiu. Aí você julga por você. Para mim caiu. Se para você não caiu, te considero inimigo da doutrina dessa igreja. Porque a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz algo extremamente importante a respeito do anticristo. Eu vou terminar lendo para você uma coisa bem interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados quantos não deram crédito à verdade. Antes, ao contrário, deleitaram-se na injustiça. Ezequiel, você está dizendo que o Ivan Saraiva é o iníquo, o anticristo? Não. O que eu estou dizendo vai um pouquinho além disso. Dentro do texto bíblico, se diz que um dia vai haver essa figura
que em certo sentido é histórica, mas que tem uma manifestação escatológica no fim dos tempos, né? Os adventistas aguardam o falso Cristo, né? Não tem uma coisa assim? E a Bíblia descreve esse personagem de uma forma interessante. Ele aparece com todo o poder, sinais, prodígios, todo o engano da injustiça. O que quer dizer que essa pessoa aqui descrita é extremamente inteligente, poderosa, faz milagres, se coloca diante das pessoas com autoridade, e essas pessoas vão acolher o anticristo. E aí a Bíblia apresenta as razões, porque elas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso elas vão crer nas mentiras que o anticristo vai pregar, nesse contexto todo de extremo poder, o poder do engano, da mentira e etc. Tá bom? Aí, o que a teologia dessa igreja ensina? Que nós, que estivermos firmes na palavra de Deus, não seremos enganados por essa figura, por esse cara aqui. Extremamente inteligente, extremamente poderoso, faz milagres, tem toda essa autoridade do próprio Satanás no mundo. Beleza. Os fiéis não vão cair, né, na engambelação desse cara aqui. Agora veja bem, se você está caindo na engambelação de um cara tão pior que esse, tão menos poderoso que esse, você espera vencer o anticristo se deixando enganar por Ivan Saraiva? E eu não estou querendo dizer com isso que o Ivan tenha a intenção maligna de te enganar. A Bíblia diz que os ímpios enganam e são enganados. Talvez, de fato, o Ivan pense estar fazendo um ótimo serviço para o reino de Deus e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com toda a situação na qual está envolvido hoje, se colocando diante da internet para pregar a mesma ladainha superficial coaching cristão que sempre pregou, em nome simplesmente do fenômeno de atrair pessoas pelas redes sociais. Mas você que me ouve também vai cair nisso? Porque a superficialidade é a característica essencial de quem cai em uma coisa desse tipo. Por isso eu disse que os críticos e os cordeirinhos estão unidos por uma e a mesma realidade, que é a realidade da superficialidade. Eu não estou com isso dizendo que Ivan Saraiva deve ser apedrejado, morto, excluído, destruído. Não, eu não quero nada disso para ele, tá? Basta-lhe a punição da sua própria história. Isso, para mim, eu creio que deveria bastar, ok? E basta-lhe a punição das pessoas que percebem a absoluta inadequação do discurso do que ele fala em relação à Bíblia, ponto. A partir disso, fica fácil entender que uma pessoa com esse histórico e com esse conteúdo não deveria atrair aqueles que dizem que amam a verdade e creem na verdade. Agora, aqueles que estão sendo atraídos, seduzidos, para defender não o pecador Ivan Saraiva, mas o próprio pecado, para passar panos quentes, para fazer dessa igreja a casa da mãe Joana, sabe esse tipo de coisa? Estão andando num caminho segundo o qual esperam vencer o anticristo no fim dos tempos? Faz-me rir, né, pessoal? Tais pessoas, as viúvas do Ivan Saraiva, bem como esses críticos que só pensam em criticar, todos aqueles que num tempo solene como o que nós vivemos, vive dessa forma superficial, são inimigos da doutrina do juízo investigativo, que prega a Deus e o seu julgamento de forma absolutamente abrangente e profunda sobre a realidade de tudo e todos. Claro que esse juízo divino
deve nos fazer sim sempre relembrar que os nossos juízos não são definitivos e absolutos. Então, por exemplo, existe amplo espaço para que o Ezequiel Gomes esteja errado na sua avaliação do Ivan Saraiva, e o Ivan Saraiva seja uma pessoa honesta que, apesar dos seus defeitos e dificuldades, esteja fazendo um serviço que pode alcançar uma pessoa, e se ele salvar uma pessoa, ele pode encobrir 1 milhão de pecados, e talvez esse seja o plano de Deus, ok. Não vou ser eu que vou me levantar contra o plano de Deus, não vai ser a minha crítica ou a minha visão que vai fazer as coisas mudarem. Entretanto, entendo que a minha crítica tem o espaço de existir dentro do contexto religioso em função de tudo aquilo que disse, porque entendo que é impossível as coisas serem do jeito que são, ou estarem do jeito que estão, sem que por detrás de muitas destas questões que estão aí colocadas, esteja uma profunda superficialidade da parte das viúvas de Ivan Saraiva, bem como dos adventistas ponto contra da vida. Eu, sinceramente, morreria de medo de fazer parte de um ou do outro grupo, ok? Por isso, alerto você contra ambos, cumprindo o meu papel de atalaia. Belezinha, pessoal? Então aqui termina a minha série em relação aos inimigos da doutrina do juízo investigativo. No próximo vídeo volto fazendo um arremate teológico em relação à doutrina do juízo investigativo como um todo, para então, depois do próximo vídeo, dar atenção à TV Caminho Predestinado. Me aguardem.